Capítulo 110 Momento decisivo. Continente Andros, País Lua abrasante, Província Dourada. O território Ming estava agitado com todas as mudanças que estavam acontecendo. Uma fila de pessoas que precisavam tratar de alguns assuntos com o patriarca Ming Xiao, aguardavam do lado de fora do salão de reuniões enquanto Ming Xiao conversava, lá dentro, com os principais élderes da família Ming. Élderes, entrem em contato com o Zhao Shang e peçam para que ele acelere um pouco a extração de ferro vermelho. Nós precisaremos de uma grande quantidade de ferro vermelho para cumprir o nosso último contrato de venda. Ming Xiao falou enquanto apontava para dois élderes da família Ming. Os responsáveis pelas produções de medicinas espirituais deverão produzir o máximo possível durante os próximos dias, pois nós necessitaremos de um estoque maior. Elder Jung, o senhor vai supervisionar as coisas no nosso território e certifique-se de que as nossas produções continuem aumentando, mas sem que haja qualquer tipo de exploração dos nossos. Ming Xiao apontava para os élderes e dava ordens para cada um deles. Ming Xiao, eu deixarei os assuntos da família nas mãos de vocês, por alguns dias. Vocês podem sair. Assim que a voz de Ming Xiao caiu, todos os élderes se levantaram, cumprimentaram Ming Xiao e saíram do salão. Patriarca Xiao. Os patriarcas Gudici e Zhao Xin estão aqui? Assim que os élderes da família Ming saíram do salão, um jovem Ming entrou e anunciou: peça-os para que entrem. Ming Xiao respondeu enquanto se levantava. O jovem saiu e logo após isso, Gudici e Zhao Xin entraram no salão. Senhores patriarcas, é um prazer tê-los aqui. Ming Xiao saudou enquanto se aproximava dos dois e os cumprimentava. Gudici, patriarca Ming Xiao, você está fazendo um ótimo trabalho aqui. Zhao Xin, o Tian ficaria muito contente de te ver lidando com esses assuntos, de uma forma tão adulta. Ming Xiao, he. Os senhores não precisam ser tão formais assim comigo. Na verdade, eu pedi para que os senhores viessem até aqui para tratarmos de um assunto muito mais complexo. Assim que a voz de Ming Xiao caiu, Gudici e Zhao Xin se olharam e perguntaram, simultaneamente, e o que poderia ser? Ming Xiao estava um pouco nervoso, mas ele respirou fundo enquanto virava de costas para Gudici e Zhao Xin. E começou a falar enquanto apontava para uma estátua que estava sendo construída, logo atrás do assento do patriarca da família Ming. Senhores, estão vendo aquela estátua ali? Gudici e Zhao Xin observaram a estátua, mas não falaram nada e apenas deixaram Ming Xiao continuar. Ming Xiao, neste salão, as estátuas dos antigos patriarcas da família Ming estão espalhadas por todos os cantos. Contudo, aquela estátua ali simboliza o maior de todos os patriarcas que a minha família já teve. Eu imagino que os senhores estejam confusos, mas até mesmo eu fiquei confuso quando descobri sobre a existência dele. Patriarca Gudici, eu creio que o seu filho, Gu Ren, tenha te falado sobre o ancestral de vocês. Ming Xiao olhou para Gudici. Gudici acenou com a cabeça e Ming Xiao continuou, patriarca Zhao Xin, o meu cunhado, Zhao Tian, também sabia sobre a existência do meu ancestral, que era uma existência equivalente ao ancestral da família Gu. Graças ao meu cunhado, eu herdei algumas memórias e conhecimentos deste meu ancestral. Porém, a coisa mais importante que herdei dele foi a sua luta e o seu objetivo. Eu também herdei a função de propagar o legado dele. Dessa forma, eu preciso fazer uma proposta a vocês.
Ming Xiao olhou nos olhos de Gudici e Zhao Xin enquanto falava, determinadamente. Eu quero propor uma completa união entre as nossas famílias. Eu peço para que as famílias Ming, Gu e Zhao abdiquem das suas fronteiras territoriais e formem um único território. Os únicos muros que teremos serão aqueles que nos separarão do resto da província dourada. Eu, pessoalmente, assumirei a função de fortalecer as nossas famílias e fazer com que o nosso reino se torne a força mais poderosa deste país. Pílulas, medicinas, técnicas. Eu farei de tudo para fortalecer cada pessoa das nossas famílias. Eu sei que o que estou pedindo é algo muito complexo, mas as famílias Gu e Zhao são as famílias que eu quero e preciso ao meu lado. Eu vou cumprir a missão dele. Eu vou honrá-lo. Mas nós e somente nós poderemos reviver o reino do Rei Esmeralda. Ming Xiao terminou. Continente causou oásis. Após alguns dias de treino, Zhao Tian estava pronto para mais uma longa caminhada pelo deserto. Agora, Zhao Tian decidiu viajar para o vilarejo Giza, que ficava a uma distância considerável dos outros lugares que Zhao Tian já tinha visitado. A caminhada até o vilarejo Giza levaria algo em torno de 7 dias, mas quanto mais longe Zhao Tian ficasse das cidades que ele já visitou, melhor. Assim como as últimas caminhadas de Zhao Tian pelo deserto, Zhao Tian não teve nenhum problema até chegar ao seu destino. Nos arredores do vilarejo Giza, Zhao Tian ficou horas procurando por alguma vítima, porém ele não conseguiu encontrar ninguém. Após se aproximar um pouco mais do vilarejo Giza, Zhao Tian foi capaz de escutar gritos e gemidos que saíam de lá. Outra coisa que chamou a atenção de Zhao Tian foi que um forte cheiro de sangue e morte também vinha da direção do vilarejo Giza. O que aconteceu aqui? Perturbado, Zhao Tian ficou imóvel enquanto murmurava. Esse cheiro. Esses sons. Aquele lugar foi o palco de um massacre. Gold comentou. Massacre? Como você sabe que não foi uma luta? Zhao Tian perguntou. Gold, eu já sobrevoei aquele vilarejo. As pessoas que viviam lá estão feridas, mortas e empilhadas no chão. Quantas pessoas existem lá? Zhao Tian perguntou. Gold, milhares de mortos e feridos. Parece que os principais agressores já partiram e deixaram somente os mais fracos para executar os feridos. Gold respondeu. Zhao Tian ficou calado. Depois, ele olhou para trás, como se estivesse pensando em ir embora. Moleque! Antes que você fuja, eu quero te dizer que você acabou de encontrar a sua chance de alcançar o reino da alma e acabar rapidamente com o seu treinamento espiritual. Gold falou. Isso é sério. O que eu tenho que fazer? Zhao Tian olhou para a direção do vilarejo Giza e perguntou. Gold, você terá que tomar a pior decisão da sua vida. Se você absorver a energia espiritual de todos naquele vilarejo, você conseguirá tocar no reino da alma. Contudo, os agressores mais fracos que estão naquele vilarejo, estão nos 7 graus nível do reino dominador. Os mais fortes entre eles, estão no 4 graus nível do reino da alma. Também, existem vários sobreviventes inocentes, que ainda podem ser salvos. Assim que a voz de Gold caiu, Zhao Tian balançou a cabeça discordando e respondeu, eu não posso lidar com aqueles caras. Gold, é por isso que eu te disse que você terá que tomar a pior decisão da sua vida. Existe apenas um jeito de você eliminar aqueles agressores. E você sabe qual é? Não, não, não?
Eu não vou fazer isso. Zhao Tian parecia estar perturbado enquanto respondia para Gold. Todos os inocentes morrerão, de uma forma ou de outra. Você pode negar e continuar adiando a sua decisão, ou você pode acabar com tudo, aqui e agora. Gold falou num tom frio. Mas o que você está me dizendo para fazer? Eu não posso fazer isso. Aquelas pessoas podem morrer, mas eu não terei culpa, pois elas não morreram pelas minhas mãos. Zhao Tian argumentou. Gold, diga o que quiser, mas não engane a si mesmo. Sacrificar alguém ou assistir alguém sendo sacrificado te tornará um monstro, mesmo que você tente se enganar. Zhao Tian, deve haver outra forma. Talvez, se eu equipar Gabriel, eu consiga lutar com aquelas pessoas. Gold, mesmo usando Gabriel, você será apenas mais um corpo para ser empilhado. Assim que Gold terminou de falar, Zhao Tian caiu de bunda no chão, fechou os olhos e fez uma expressão de dificuldade enquanto parecia pensar em uma decisão. O momento de se decidir chegou. A carga será enorme e extremamente pesada, mas após assumi-la, você poderá decidir qual destino seguir. Gold falou, mas dessa vez ele tinha um tom compreensivo. Zhao Tian continuou calado e pensativo. Em seguida, Zhao Tian tocou no seu anel de armazenamento e retirou todos os venenos que ele carregava no anel. Ainda calado, Zhao Tian começou a usar as suas técnicas de alquimia, para criar uma espécie de bomba venenosa. Após algum tempo, Zhao Tian terminou a sua criação, ficando com uma grande esfera preta, com 30 centímetros de diâmetro, nas suas mãos. Zhao Tian se levantou, fechou os olhos e falou: me odeiam, pois eu serei merecedor do ódio de vocês. Eu não tenho nada contra vocês, mas será pelas minhas mãos que vocês partirão desta vida. Após falar aquilo e olhar para cima, Zhao Tian fez alguns cálculos e começou a agir. Corpo Supremo do Rei, a Majestade da Força. O corpo de Zhao Tian aumentou e ele deslizou a sua perna direita para trás e moveu o seu braço direito para trás enquanto segurava a esfera negra, como se estivesse pronto para arremessá-la. Zhao Tian gritou e usou uma grande força para arremessar a esfera negra para cima. Enquanto a esfera negra voava pelos ares, alguns homens que usavam roupas vermelhas executavam os sobreviventes do vilarejo Giza. Asterisco PSHH asterisco 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 não, por favor, asterisco PSHH, asterisco. Os feridos imploravam pelas suas vidas, mas os homens executavam todos. Lanças, espadas, machados e martelos, eram usados por diversas pessoas que ceifavam as vidas dos feridos. Asterisco bang asterisco de repente, enquanto as execuções aconteciam, uma esfera negra atingiu o solo e fez com que todos olhassem na direção dela, antes que ela explodisse. Asterisco boom, a esfera negra explodiu, fazendo um som muito alto. Contudo, não houve nenhum rastro de destruição após a explosão. Asterisco asterisco em um piscar de olhos,
uma densa névoa negra começou a se espalhar pelo vilarejo Giza. Urg, 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 urg. Todos que eram tocados pela névoa colocaram as suas mãos no pescoço, urraram e espasmaram de dor. A névoa se expandiu tão rápido que ninguém conseguiu fugir dela. Além disso, não só o vilarejo Giza ficou coberto pela névoa, mas grande parte dos arredores também ficaram saturados daquela névoa negra. Está na hora. Gold falou enquanto a névoa negra continuava se espalhando. Asterisco gulp. Gulp. Gulp asterisco. Zhaotian pegou um frasco e bebeu todo o líquido, incolor, que estava dentro dele. Eu me tornei a morte, Zhaotian murmurou, antes de avançar para dentro da névoa. Assim que chegou ao vilarejo Giza, Zhaotian olhou para incontáveis corpos de pessoas que seguravam os seus pescoços e mantinham expressões horríveis. Os olhos e peles daquelas pessoas estavam sendo corroídos pela névoa, que estava deixando-os irreconhecíveis. Para criar aquela bomba venenosa, Zhaotian usou uma grande variedade e concentração de venenos. Mesmo que alguém não respirasse aquela névoa, o simples fato de ser tocado por ela, já era o suficiente para contaminá-lo. Somando isso à velocidade de ação daqueles venenos, era impossível para qualquer uma daquelas pessoas escapar da morte. Culpados ou inocentes. Todos foram envenenados e mortos. Naquele cemitério, que havia acabado de ser criado, Zhaotian caminhou pelos corpos, até chegar ao centro de tudo. Durante a caminhada, a expressão de Zhaotian ficou rígida e inflexível. A frieza permeava no coração de Zhaotian quando ele se sentou no meio dos corpos, fechou os olhos e começou a cultivar. Zhaotian sentiu uma enorme quantidade de energia espiritual ao redor dele. De uma forma inexplicável, Zhaotian era capaz de sentir e distinguir o que um dia foi a existência de cada uma daquelas pessoas. Cultivando, ali, Zhaotian se tornou uma espécie de buraco negro, que sugava toda a energia espiritual daquele lugar. Antes de absorver a energia da primeira alma inocente, Zhaotian teve um momento de relutância, porém a relutância foi vencida e Zhaotian fez o que tinha que fazer. Absorver a energia dos homens que atacaram o vilarejo Giza, não causava nenhuma ondulação sentimental em Zhaotian. Contudo, sempre que encontrava uma vítima inocente, Zhaotian relutava. Absorver a energia do segundo inocente foi difícil, mas Zhaotian o fez. O terceiro foi um pouco mais fácil e Zhaotian o fez. O quarto inocente foi ainda mais fácil e Zhaotian quase não relutava em fazer o que tinha que ser feito. 5, 10, 20, 100. A cada alma inocente, as coisas ficavam mais fáceis e indiferentes para Zhaotian. Ele avançou até chegar a um ponto que ele já não fazia mais distinções sobre quem era culpado ou inocente. Na cabeça de Zhaotian, aquelas vidas foram rebaixadas ao ponto de se tornarem apenas fontes de energia espiritual. Junto com as mudanças mentais de Zhaotian, as veias espirituais e meridianos dele também começaram a evoluir, pois eles estavam sendo inundados por uma enorme quantidade de energia espiritual. Zhaotian não foi sequer capaz de decidir algo, quando ele ficou tão cheio de energia espiritual, que ele avançou de nível. As veias de Zhaotian saltaram, a energia espiritual percorreu todo o corpo dele e os 7 graus nível do reino dominador já havia sido alcançado. Enquanto Zhaotian cultivava, Gold não deu uma única palavra, mas ele ficou ao lado de Zhaotian, protegendo ele de qualquer ameaça que pudesse surgir. A névoa negra que cobria o vilarejo Giza
podia ser vista de vários lugares. Contudo, quase todos que viam aquilo, controlavam as suas curiosidades e ficavam longe do vilarejo Giza. Somente um grupo quis investigar a névoa, esse era o grupo que tinha atacado o vilarejo. Ninguém vai se aproximar. Um homem alto gritou para o grupo, que tinha mais de 100 pessoas. Os homens olharam para ele com uma certa incerteza, mas não ousaram desobedecê-lo. Olhem aquelas árvores. Aquela névoa. É veneno. Aqueles que ficaram para trás, já morreram há muito tempo. O homem falou enquanto apontava para as árvores que estavam murchas devido ao efeito da névoa venenosa. Vamos cercar o local e manter uma boa distância. Seja quem for, o culpado por aquilo não escapará de nós. O homem alto terminou de falar. Assim que o homem terminou de falar, o grupo começou a se dividir e cercar os arredores do vilarejo Giza, mas é claro, eles ficaram a uma distância considerável da névoa negra. A névoa era densa e quase não dissipava. Por isso, Zhao Tian teve uma certa tranquilidade e um bom tempo para cultivar. Horas se passaram. Zhao Tian tinha acabado de avançar para o 8 graus nível do reino dominador. Apenas mais um pouco de tempo e Zhao Tian tocaria no reino da alma. 4 atrozes. 53 opressores. E 61 pessoas nos estágios finais do reino da alma, Gold murmurou quando percebeu que o grupo tinha fechado o cerco ao vilarejo Giza. Parece que eles vão manter a distância e esperar até que o moleque saia daqui. Gold murmurou. No cerco ao vilarejo Giza, um garoto de 13 anos de idade, falava com um opressor de nível 3 que estava ao lado dele, porque o Sr. Vega não manda os cultivadores do ar para empurrar aquela névoa para longe. Deixa de burro, garoto. Se enviarmos aquela névoa para longe e ela chegar a um outro clã, nós vamos entrar em guerra. O homem respondeu rispidamente. Mas... o meu pai, o garoto tentou argumentar. Crissa, garoto? O seu pai está morto agora. Que diferença fará se esperarmos ou não? O homem repreendeu o garoto. Após o homem terminar de falar, o garoto colocou as mãos na cabeça, como se estivesse tentando esquecer aquelas palavras e começou a correr. Idiota! Não vá, você vai morrer também. O homem gritou a fim de impedir o garoto, mas ele nem se moveu para segurá-lo. O homem não estava com medo de correr atrás do garoto, ele só não queria gastar as suas energias tentando impedir um tolo. Deixado à sua própria sorte, o garoto correu na direção do vilarejo Giza. Enquanto isso, dentro da névoa, Zhao Tian continuava com uma expressão indiferente, quando alcançou o 9 graus nível do reino dominador e continuou absorvendo mais e mais energia espiritual. Isso já passou do ponto saudável. Está na hora de parar. Gold exclamou enquanto balançava o seu braço direito. Asterisco clap asterisco Gold deu um tapa no rosto de Zhao Tian, fazendo com que ele despertasse. Devido ao tapa de Gold, a cabeça de Zhao Tian se virou para o lado. Depois, enquanto Zhao Tian endireitava o seu corpo, ele abriu os olhos, lentamente. Já é o suficiente. Deu fora daqui. Gold ordenou. Inexpressivo, Zhao Tian se levantou lentamente e sem sequer olhar os seus arredores, ele começou a caminhar para fora do vilarejo Giza. Asterisco tap. 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 Tap, asterisco do lado de fora da névoa negra, o garoto que pertencia ao grupo que fazia o cerco, tinha acabado de chegar ali,
quando escutou alguns passos que vinham de dentro da névoa. Os olhos do garoto ficaram travados na silhueta que se aproximava lentamente. Aos poucos, a figura de Zhaotian pôde ser vista, saindo da névoa e caminhando na direção do garoto. Você? Foi você quem fez isso. Você matou o meu pai. O garoto perguntou enquanto sentia um misto de fúria e medo. Porém, diferente do que o garoto esperava, Zhaotian não disse nenhuma palavra e continuou caminhando na direção dele enquanto a Bloody Mary aparecia nas mãos de Zhaotian. O garoto ficou estático e sentiu todos os seus pelos arrepiando, a cada passo de Zhaotian. Zhaotian continuou caminhando e quando ficou bem na frente do garoto, Zhaotian sequer olhou para o garoto e usou a Bloody Mary para varrê-lo, como se estivesse cortando um simples árvore que estava no seu caminho. Asteriscos vis, asterisco a Bloody Mary cortou o ar e viajou rápido, na direção do pescoço do garoto. Asteriscos voz asterisco impotente, o garoto fechou os olhos e apenas esperou pelo golpe. Contudo, o golpe nunca o acertou. Após tomar coragem e abrir os olhos, ele notou que Zhaotian tinha desaparecido. Asteriscos vis asterisco longe dali, na entrada do deserto, Zhaotian apareceu enquanto terminava o seu movimento. Vendo que foi transportado para aquele lugar, Zhaotian não falou nada e guardou a Bloody Mary. Depois, ele se virou para a direção da vegetação e se preparou para voltar para a civilização. Volte para o deserto. Gold ordenou. Zhaotian ficou calado e inexplicavelmente não acatou a ordem de Gold e começou a andar para frente. Foi você quem me pediu para te ajudar quando esse momento chegasse. Gold parecia estar calmo e murmurou, antes de estalar os dedos. Asterisco clap asterisco asteriscos voz asterisco novamente, Zhaotian desapareceu do local onde estava. Contudo, dessa vez, ele estava rodeado de areia e sem ter nenhuma noção da sua atual localização no deserto. Moleque! Controle-se! A sua indiferença e o seu egoísmo, finalmente alcançaram o seu lado bom. Reflita sobre a sua existência e equilibre a sua alma. Gold falou enquanto retornava para a consciência de Zhaotian. A voz de Gold caiu e Zhaotian continuou inexpressivo. Contudo, após alguns momentos, Zhaotian ficou com raiva, depois, ele deu um sorriso, depois, ele chorou, depois, ele ficou angustiado, depois, ele gargalhou e ficou mudando de expressão a todo momento. Ninguém sabia o que estava se passando na cabeça de Zhaotian. Contudo, uma coisa era certa. Zhaotian parecia um louco, completamente instável. Talvez tenha sido por isso que Gold o levou para o deserto, ficar sozinho. Era a melhor maneira de Zhaotian lidar com aqueles distúrbios. Não se preocupe. Eu vou te ajudar a passar por esse momento. Gold murmurou enquanto observava Zhaotian, que começou a correr loucamente pelo deserto.